Saudações aos profissionais de saúde e segurança no trabalho, nesse nosso curso de perícia judicial online, nessa aula extra em que vamos tratar de um assunto que é muito comum e você que ainda não é perito, lá na frente, o dia que você for perito, você pode se defrontar com uma situação dessa. E a mesma coisa se você estiver atuando como assistente técnico. Você que é técnico em segurança no trabalho, você pode, lá no momento da audiência, encontrar uma situação como essa que nós vamos estudar aqui. E qual é essa situação que é o objeto do nosso estudo aqui? É aquele fato do perito analisar outro risco ambiental diferente daquilo que foi pedido pelo empregado lá no início do processo, quando o advogado protocolou pedindo o adicional de insalubridade, por exemplo, ao ruído. E chegando lá no local de trabalho, o perito, além do ruído, ele faz também uma análise do ambiente de trabalho e encontra ali a exposição a riscos químicos. Vamos então fazer uma análise técnica e jurídica dessa situação que você pode um dia se defrontar com ela. Vejam aí, é muito interessante isso. Muito bem, vamos então ao fato concreto. E vou repetir, isso acontece muito, então você tem que estar preparado, você que é perito e você que é assistente técnico. Acontece assim, chegou o dia da diligência, você foi preparado, você estudou, analisou o processo lá na petição inicial e o reclamante pedia o adicional de insalubridade por exposição única e exclusiva ao ruído. Todo o processo se concentrou, então, no risco ruído. As partes indicaram assistentes técnicos, os assistentes técnicos elaboraram e o advogado apresentou os quesitos. Obviamente que os quesitos todos estão relacionados com o risco ruído. E aí, você, perito, chegando lá no dia das diligências, o advogado ou o reclamante trazem ali naquele momento a notícia de um outro risco. É importante nós salientarmos aqui duas hipóteses. A primeira, de que o advogado não está presente, o advogado do reclamante não está presente, e a segunda hipótese é a presença do advogado do reclamante. E isso faz uma diferença, muito importante você entender isso. E também vamos lembrar que o perito, a princípio, ele pode analisar um outro risco afora aquele pedido na inicial. E isso é garantido porque tem previsão lá na jurisprudência, tem súmula do TST, autorizando o perito a analisar outro ruído diferente daquele da inicial, sem prejudicar o pedido principal. Mas nós temos que observar alguns fatores jurídicos nessa história do perito analisar outro risco fora daquele que consta na inicial. E agora, recente, um engenheiro, que ele é perito lá do Rio Grande do Sul, ele me trouxe essa dúvida, que ocorreu o seguinte: no dia das diligências periciais, o empregado ele estava desacompanhado do seu advogado, estava somente o reclamante. E aí o reclamante indicou a existência de um outro risco. Para efeitos de estudos, vamos considerar assim: a petição inicial traz o pedido do adicional de insalubridade pela exposição ao ruído. Aí o engenheiro ou perito levou o seu dosímetro, analisou os quesitos do reclamante e da reclamada, então tudo envolvia o assunto ruído. Chegando lá nas diligências, após a efetivação, após o perito ter feito a dosimetria de ruído, o reclamante chegou e disse: doutor perito, eu também estava exposto a riscos químicos.
E agora, o que é que você, perito, deve fazer? Muito cuidado nessa hora, porque dependendo de como você vai agir, você pode causar um grande tumulto dentro do processo. Como você poderia, então, sair dessa situação? Se você não quer arrumar encrenca dentro desse processo, não quer tumultuar, você simplesmente vai dizer, seja para o reclamante, quando o advogado não está presente, você diz para o reclamante, olha, fale com o seu advogado e diga isso para ele, que aí ele sabe o que é que ele vai fazer. Agora, estando presente o advogado, você, perito, vai dizer assim, doutor, na petição inicial consta o pedido com exposição ao ruído. Se agora o seu cliente está apresentando essa situação dos riscos químicos, por favor, manifeste-se nos autos. Faça uma petição ou com um quesito complementar, tratando dessa situação do ruído, ou então faça algum tipo de emenda, um pedido para o juiz, para que o perito considere o risco químico que você apontou. Fazendo assim, você vai elaborar o seu laudo tão somente com o risco ruído. E o advogado, se ele fizer uma petição com um simples quesito complementar, dizendo, senhor perito, queira responder se existe no ambiente de trabalho o risco químico, exposição ao risco químico. Agora sim, como eu disse, tudo foi preparado, os quesitos, a defesa da empresa, com base no risco ruído. E se você é o perito, faz lá no momento ali, no calor das emoções, você ouve o empregado que disse estar exposto ao risco químico, ou o advogado, e você se exaltou com aquilo, e sabendo que tem jurisprudência que garante que você pode fazer a análise de outro risco diferente daquele pedido da inicial, você se joga de corpo e alma e faz uma análise, olha só, faz uma análise qualitativa de um dos riscos que está relacionado lá no anexo 11 da NR15. Lembrando que aqueles agentes químicos relacionados lá no anexo 11, para definir a existência da insalubridade, você precisa saber o nível de exposição em relação à concentração desse agente lá no ambiente. E aí, se você faz uma análise qualitativa, vamos imaginar o risco do formaldeído, e ali no seu laudo, além do ruído que você fez a tua dosimetria, você agora também faz em paralelo uma análise qualitativa do risco químico. E aí lá no seu laudo você fundamenta no final, na conclusão, vamos supor assim, analisando o risco ruído, não foi observado exposição acima do limite de tolerância. Ok, então não existe a insalubridade em relação ao ruído. Mas como você se empolgou, fez essa análise qualitativa do formaldeído, lá no seu laudo você descreve. No entanto, esse perito, na sua análise complementar, observou que o empregado trabalhava exposto ao formaldeído, o que lhe garante o adicional de insalubridade de 40%. Olha o tamanho da encrenca que você arrumou. Primeiro, você chegou a uma conclusão tecnicamente imperfeita. Por quê? Para você chegar a essa conclusão de que o formaldeído apontado pelo empregado ou pelo advogado garante ao empregado o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, considerando que o formaldeído é um dos agentes relacionados no anexo 11, jamais você poderia ter feito esta conclusão
de exposição e de direito ao adicional de insalubridade. Porque para o formaldeído você teria que, tecnicamente falando, você teria que fazer uma coleta, uma amostra desse agente formaldeído enviado para o laboratório e aguardando o resultado para verificar a concentração daquele agente ali no ambiente. Então, tecnicamente, você cometeu um erro fatal. O seu laudo será facilmente impugnado. E juridicamente, você criou uma grande confusão. Por quê? Lembrando do devido processo legal, um dos princípios jurídicos, que se trata aqui no caso de uma ação trabalhista, e você está produzindo a prova técnica, vamos nos lembrar que dentro do devido processo legal, já tratamos desse assunto, existe o princípio do contraditório. E a empresa exerceu o seu direito de defesa ampla dentro do princípio do devido processo legal. A empresa lá no início elaborou todos os quesitos, se preparou, fez a defesa em relação ao ruído. Agora você, o perito, chegou e na sua conclusão, entre aspas, condenou a empresa a pagar o adicional de insalubridade em relação ao risco químico formaldeído, você pisoteou, você espancou o fundamento jurídico do devido processo legal. Porque você chegou a essa conclusão, condenou a empresa, sem que desse o devido direito da empresa de se defender, de contestar aquela exposição ao risco químico. Do seu assistente técnico elaborar os quesitos em relação ao risco químico. Portanto, ali você cometeu dois pecados. Um técnico, quando avaliou qualitativamente um risco que deveria ser quantificado, e no quesito do fundamento jurídico, você também pisoteou no processo, não permitiu o contraditório. Então, o que eu quero dizer é assim, quando lá na prática você se defrontar com uma situação dessa, de a parte reclamante trazer ali uma novidade, um novo risco, você simplesmente diga ou para o empregado ou para o advogado do empregado: doutor, manifeste-se nos autos. Pronto, o advogado já entendeu o recado. E aí ele vai se manifestar lá nos autos, fazendo uma petição com um quesito complementar, ou então pedindo que a perícia seja refeita em relação ao risco químico. E aí o juiz quem vai decidir. E se eu sou o juiz nessa causa, eu indefiro o pedido do advogado, dizendo que não é possível do perito analisar pedidos extra petita, como se diz no direito, pedido além da inicial. O advogado pode até entrar com uma outra ação, olha só, uma outra ação pedindo agora o adicional de insalubridade pelo risco químico, se ele já não obteve resultado no ruído. Entenderam? Cuidado, então, quando você se defrontar com um pedido novo lá no momento das diligências. Não se empolgue, porque você pode arrumar uma baita de uma confusão e aí até desagradar o juiz num caso como esse. Ok? Entendido? Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa aula extra do nosso curso de Perícia Judicial Online. E se você ainda não é nosso aluno, não participou do curso, aproveita, você técnico em segurança do trabalho que deseja atuar como assistente técnico nas perícias judiciais do trabalho, e você que é engenheiro de segurança ou médico do trabalho, clica aí, se inscreve e vem aqui que eu vou te ensinar isso tudo e muito mais nas perícias judiciais do trabalho. Insalubridade, periculosidade e lá na Justiça do Trabalho, as ações envolvendo a aposentadoria especial. É isso aí. Até a próxima aula. Tchau.